Olá pessoal, vamos começar mais um webinar e hoje a gente vai falar sobre o que é gerenciamento de projetos e como aplicar na sua empresa. Então só uma apresentação rápida aqui, né? Eu sou o Roberto Espinha, sou um dos sócios fundadores aqui da EWAX, a empresa que desenvolveu o Artia. A gente tem um bom tempo de experiência em gerenciamento de projetos e passou por algumas consultorias, enfim, buscou algumas informações aí no mercado para a gente conseguir desenvolver uma ferramenta, né, que fosse bem adequada. Então, o Art é a ferramenta que a gente acabou desenvolvendo com base nessa experiência que a gente teve tanto com outras ferramentas, né, como em vários ambientes aí de gerenciamento de projeto, vários níveis de maturidade e necessidade em gerenciamento de projetos, tá? O objetivo nosso não é falar sobre ferramenta, é falar sobre o conceito. Então, eu vou só falar que, né, o Artia é um software aí de gerenciamento de projetos que a gente chama que é o software na medida certa, né? Então, ele consegue atender empresas pequenas e empresas grandes por não obrigar vocês a utilizar práticas que talvez vocês ainda não queiram, ou que vão atrapalhar, ou que sejam muito complexas ou burocráticas, e ao mesmo tempo aquelas empresas que já têm necessidades mais avançadas, elas têm como utilizar essas funcionalidades também, tá? Então, é uma ferramenta colaborativa, com poucos cliques você tem a instalação dela pronta já, você está com ela pronta para utilizar e para colocar a sua equipe trabalhando de forma colaborativa, tá? Então aqui a gente tem alguns dos benefícios aí que o Artia pode entregar para vocês, tá? De forma geral, né, o Artia é uma ferramenta que permite que você entre com uma necessidade, uma demanda, um plano de ação, um projeto, uma encomenda de um cliente. Você entra com ela aqui no início e, através das nossas funcionalidades, né, o gerenciamento, a colaboração, as funcionalidades que o Artia proporciona, você vai conseguir entregar no final esse trabalho gerenciado e executado. Tudo isso sem se preocupar com servidor, com backup, com atualizações, porque a gente faz isso para você. Tá? Você não precisa instalar nada, né? Basta entrar no site, se cadastrar e começar a utilizar o produto. Alguns dos nossos clientes, aí, né, temos centenas de clientes aí pelo Brasil todo e fica o convite aqui para vocês conhecerem o produto, realizarem um trial, né? Que a nossa equipe vai ajudar vocês a iniciar o uso e depois quem sabe, aí virar um cliente no futuro, né? Bom, a gente vai falar sobre o que é gerenciamento de projetos, mas é importante a gente ressaltar o seguinte, a gente vai entrar num nível superficial de conceito. A gente não, né, em uma hora aqui, a gente não vai conseguir explicar assunto que é base para uma pós-graduação, por exemplo, né? Então, requer muito mais estudo, mas a gente vai passar os conceitos de uma forma que seja possível você começar a exercitar, começar a aplicar isso no seu dia a dia, algumas práticas aí de gerenciamento de projetos. Tá? E outra coisa que é bastante importante, pessoal, que eu queria que vocês tivessem bem claro aí na sua mente, no momento que vocês vão começar a utilizar algumas práticas de gerenciamento de projetos, é o seguinte, né? Hoje você tem um nível de performance dentro da sua organização, né? Você está nesse nível de performance aqui. E você quer dar um salto, você quer melhorar a sua performance, você quer chegar nesse patamar aqui de melhoria, né? Você quer ser mais produtivo, quer entregar com um prazo melhor os seus projetos, quer entregar com um escopo mais gerenciado, quer melhorar a satisfação da equipe que está trabalhando no projeto. Isso tudo vai levar um determinado tempo, né? Então, você tem que dar esse passo daqui até lá, né, durante um determinado tempo. O que acontece, né? A gente percebe que em vários momentos, alguns clientes, algumas empresas, eles tentam dar esse passo aqui, esse salto de uma única vez, né? Então, eles pegam um monte de práticas que são boas práticas de gerenciamento de projeto e tentam colocar todas elas para serem utilizadas de uma só vez, né? E aí o que acontece? Existe um nível mínimo de performance, que é esse aqui, que é o mínimo aceitável. Só que aí a empresa tem
o que é chamado de curva de aprendizado, né? Onde num primeiro momento, quando você inclui alguns conceitos novos, ferramentas novas, né? Essa curva de aprendizado reduz a performance, né? Então, para que depois, quando esses conceitos estiverem bem entendidos, bem agregados ao processo normal da organização, aí sim eu vou chegar lá naquele ponto que eu queria mais no final. Só que quando essa perda de performance é muito grande, a gente cai numa zona de alto risco, né? Então, o que é essa zona de alto risco? As pessoas desistem, né, da iniciativa. Elas falam assim, antes eu entregava, antes eu conseguia fazer, agora eu não estou conseguindo mais, agora eu só estou preenchendo documentos, eu estou só preenchendo dados na ferramenta. É porque talvez o passo que tentou se dar é muito grande. Então, qual que é o ideal, né? O que tem que ser feito dentro das organizações? As organizações têm que tomar cuidado para que essas mudanças sejam feitas em pequenos passos. Então, eu estou nesse momento aqui, eu quero chegar lá. Mas ao invés de eu dar um passo único, eu implanto algumas melhorias, implanto uma parte de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, implanto alguns conceitos que vão reduzir a minha produtividade, mas assim que eu aprender eu agregar isso ao meu processo normal, eu volto a um patamar aceitável de performance. Aí eu adoto outro conceito, outra parte da ferramenta, melhoro um pouquinho a minha performance. E aí no final eu consigo chegar onde eu estava querendo lá, num nível legal, aí, num nível bacana de alguma prática. Eu estou falando de gerenciamento de projeto, mas isso aqui serve para qualquer mudança organizacional que está sendo feita. Tá? Então, o que eu vou estar falando, né, isso aqui tudo é para quê? Para dizer para vocês o seguinte, eu vou falar também sobre alguns conceitos que muita gente talvez ache muito complexo, então talvez não é o momento de ser aplicado ainda dentro da sua organização. Né? Vamos começar do básico, vamos começar daquilo que já mostre resultados e depois com o tempo a gente vai acrescentando outras práticas. Tá? É interessante até porque a gente já presenciou situações, né, para estar numa feira e pergunta assim para algumas pessoas, você tem projetos dentro da sua organização? Aí a pessoa fala, não tenho projetos, né, porque acha que talvez projeto é uma palavra muito complexa, né, eu faço pequenas entregas, né. Agora se a gente muda a pergunta, você tem que controlar entregas para o seu cliente, você tem que controlar prazos, né, que a sua equipe tem que executar algumas atividades. Aí a pessoa já começa a se enxergar um pouquinho melhor. Por quê? Porque ela está com um nível de necessidade diferente, né? Então, a gente vai falar para todos os níveis. Então, eu só queria que quem está talvez começando com algumas práticas aqui de gerenciamento de projeto, que não tem uma ferramenta, que não tem ainda algumas coisas no seu dia a dia, que lembrasse que isso aqui talvez seja o comecinho, né? Então tá, vamos lá. A definição clássica, agora falando sobre projeto, né, essa definição aqui ela foi retirada do PMBOK. PMBOK é um livro de boas práticas de gerenciamento de projetos que é escrito pelo PMI, né, ele é compilado pelo PMI. O PMI ele busca boas práticas de gerenciamento de projeto no mundo todo e cria uma estrutura indicando o que precisaria ser feito para gerenciar projeto. Então, é um livro bastante complexo, com muito boas práticas, né? E ele traz essa definição. O projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, algumas palavras bem importantes aqui, né? Temporário. Eu tenho que ver que ao longo do tempo, eu vou controlar meu projeto e eu tenho um prazo para entregar meu projeto. E ele vai criar alguma coisa nova, né? Ele vai criar um produto, um serviço, uma entrega, alguma coisa que a empresa vendeu, né? Então, os projetos são entregas que a empresa vai ter que fazer para algum cliente ou até algo interno, né? Um lançamento de um novo produto, a abertura de uma nova filial, isso também é um projeto, né? Então essa é a definição clássica de projeto. Então,
a gente pode dizer que é aquilo que a gente faz de mudança, né? Tudo que é uma mudança dentro de uma organização ou até dentro da nossa vida é um projeto. Ela pode ser estruturado como um projeto, pode ser planejado, controlado como um projeto, mesmo que a gente não faça essas práticas, né, não coloque isso dentro de uma ferramenta, ou não trabalhe nisso como se fosse um projeto, ele acaba sendo um projeto. Né? Dentro das organizações, é importante a gente perceber o seguinte, né? Existem um conjunto de pessoas, né, recursos, equipamentos que estão disponíveis dentro das organizações. Né? E aí, também, né, algumas organizações têm lá a visão, missão, a estratégia. Mesmo que você não tenha isso claramente definido, colocado lá na parede, né, o dono da empresa, o líder da área, né, ele sabe qual que é o objetivo daquela sua área, daquela sua equipe. Né? E aí, disso aí, desdobram os projetos, né, que precisam ser gerenciados para cumprir os objetivos dessa organização ou dessa área. Só que aqui vem um conflito, né? Porque se eu olhar o que está aqui do lado esquerdo, isso aqui são rotinas dentro da organização, coisas que eu tenho que manter para que a organização ou a minha área se mantenha. Né? Então, vamos imaginar, eu tenho uma empresa que faz venda, o quantas a pagar, o quantas a receber, o faturamento. Isso aí são rotinas, né? Um exemplo bem claro. Né? Isso tem que ser mantido para que a empresa continue operando. Né? Então, é o dia a dia da organização. E os projetos eles vão estar aqui. Né? Ações que mudam o status quo, mudanças. Eu falei, por exemplo, do faturamento. Né? O faturamento é uma rotina. Eu posso ter um projeto que vai otimizar o faturamento, aumentar a produtividade da equipe do faturamento. Então, é uma mudança que eu vou implementar dentro da organização, que vai afetar uma rotina da organização para trazer um benefício, que no caso aqui é um ganho de produtividade, uma redução de custos. Né? Então, o projeto tem essa característica dele gerar alguma mudança, ou então ele está ligado a uma entrega para a organização. Para um cliente, né? Você pode fazer alguma entrega para um determinado cliente. Então, né, a grande diferença entre projeto e operação está aqui embaixo. Né? O projeto é algo temporário e é único. E a operação ela é contínua e repetitiva. Tá? Então, os dois têm semelhante o quê? Eles são planejados, executados e controlados. Eu tenho que estar fazendo isso com relação ao projeto e à rotina. Eles são restringidos por recursos limitados, ou seja, dentro da organização eu tenho 30 pessoas, eu vou ter que limitar a minha capacidade a essas 30 pessoas. Eu não tenho como, a não ser que eu tenha dinheiro para subcontratar. Então eu estou aumentando a minha capacidade, mas os meus recursos de alguma forma sempre vão ser limitados. Né? Os dois são realizados por pessoas e eles coexistem, então eles disputam, né, recursos. A empresa frequentemente ela está nesse dilema, né? Eu coloco pessoas nos projetos que vão melhorar alguma coisa lá na frente, que vão trazer algum ganho lá na frente, ou eu mantenho elas no dia a dia, na rotina, que precisa ser executada para manter a organização em operação. Só para falar, puxando um pouquinho o Artia, ele ajuda tanto com projeto quanto com operação. Então, eu posso ter lá uma estrutura de projeto com cronograma, com todo o encadeamento de atividades, né? Assim como eu posso ter controle de rotinas aqui dentro do Artia. Né? Coisas que precisam ser executadas no meu dia a dia, pendências que eu delego para a minha equipe. Então, ele também trabalha para ajudar a organizar a operação. Né? Apesar da gente falar sempre mais na parte de projetos, a base do projeto né, a base é a atividade. E para a operação também você tem uma série de atividades que tem que ser executadas. Né? Alguns problemas que são relatados aí segundo o PMI, né? Quando a gente fala sobre gerenciamento de projetos. Então, quais são os principais problemas? Não cumprimento de prazos. Então, esse é
uma necessidade constante dos nossos clientes, dos nossos usuários, né? Eu preciso melhorar o cumprimento dos prazos, eu preciso entregar com maior assertividade de prazo para os meus clientes ou de forma interna, né? Nos projetos internos. Mudança constante de escopo, então lá no início teve alguma falha que não foi feita uma definição adequada do escopo e agora eu estou sofrendo porque o escopo está mudando durante a execução do projeto. Problemas de comunicação, né? A equipe faz alguma coisa, não comunica um afetado, que aí não entrega algo que era necessário lá na frente, e aí você tem né, uma lista aqui priorizada de quais são os problemas relacionados ao gerenciamento de projeto. Então, assim, tendo práticas de gerenciamento de projeto, eu tenho a tendência de reduzir esses problemas, tá? Não é que eu vou resolver 100% também, mas eu vou reduzir, vou tornar o processo de entrega de projeto mais previsível, mais gerenciável e, por consequência, mais eficiente, tá? E aí, né, quando eu implanto práticas de gestão de projetos, também é uma pesquisa aqui do PMI, né, um benchmark feito com várias organizações do Brasil. Então, quando eu aplico a gestão de projetos, eu aumento o comprometimento da equipe com os objetivos e resultados. Então, como lá no começo eu já envolvo a equipe para estimar, para ajudar no planejamento, eles se comprometem mais com os resultados que têm que ser obtidos, né? A melhoria de qualidade e resultados dos projetos, disponibilidade de informação para a tomada de decisão, aquele problema, né, de assim, que projetos eu tenho hoje? Aí eu tenho que sair catando lá quais são os projetos. Em que situação está aquele projeto X? Aí eu tenho que chamar algumas pessoas para entender como é que está aquele projeto. Então, isso aí são sintomas de que alguma coisa, alguma prática de gerenciamento de projeto precisa ser melhorada dentro da organização. E aí vai, né, mais alguns itens aí que melhoram, né, ou tem ganho quando a gente aplica práticas de gestão de projetos, tá? Alguns exemplos de projetos, né? Então, né, corporativo, uma campanha de marketing, né? Uma equipe de marketing está trabalhando lá em alguma coisa, vai fazer uma campanha que pode ser para os clientes, pode ser um endomarketing, né? Alguma campanha interna, isso é um projeto. A festa de final de ano lá da área de recursos humanos, a quantidade de pessoas que são envolvidas, tem que ter um cronograma, tem que ter fornecedores gerenciados, então tudo isso pode ser gerenciado como um projeto. Uma mudança para uma nova sede, um aumento de market share, né, vai estar ligado a algum planejamento estratégico. Uma pesquisa de clima organizacional também envolve um monte de gente, né, um monte de interessados aí, tem um monte de tarefas a serem cumpridas. Um novo produto, né, ou né, a prestação de um serviço, a entrega de um serviço, a entrega de uma consultoria, a entrega de um site. Isso também é um exemplo de projeto corporativo. E até na nossa vida, né, a gente tem uma série de projetos pessoais aí que a gente pode ter benefícios se aplicar algumas práticas. Então, a construção de uma casa, vou me mudar, né, vou sair de uma cidade, vou para outra cidade, né, envolve um monte de coisas, principalmente, né, se houver família. Uma viagem de férias, você fazer a programação, fazer... imagina um grupo fazendo uma viagem, a quantidade de coisas que tem que ser combinada, tem que ser esclarecida para que não tenha problemas lá durante as férias. O mestrado, né, ter um filho, né, a quantidade de coisas que isso envolve, o impacto que isso traz na sua vida. Um livro, né, escrever um livro também, eu posso estruturar como um projeto. E uma festa de casamento, né, por que não? Também tem uma série de situações aí que são necessárias serem administradas e é um bom exemplo aí de um projeto, tá? Claro que a gente está falando sempre que alguns projetos eles vão ter uma necessidade de ter um controle, um planejamento mais rígido, né, do que outros, né? Então, às vezes o projeto é gerenciado com uma listinha de pendências lá no Excel. Então, se você quer fazer um desses projetos aqui, principalmente esses pessoais, você consegue fazer um plano de ação, vamos chamar assim, né?
Então, quando você não tem tanta gente envolvida, um trabalho mais colaborativo, você consegue fazer isso de forma mais simples, envolvendo menos práticas. Agora, se você tiver que envolver mais pessoas, tiver que controlar prazos, né, aí você precisa começar a incorporar práticas mais avançadas de gerenciamento de projetos. Então, não tratem todos os seus projetos da mesma forma, né? Mesmo dentro das organizações, não entenda que você vai ter que criar uma metodologia única de gerenciamento de projetos e todos os projetos vão ter que passar a ser administrados da mesma forma, tá? Aqui os processos, né, para falar sobre os processos de gerenciamento de projetos, para eu chegar no encerramento, para eu concluir um projeto com qualidade, né, dentro do prazo esperado, o que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa, eu tenho que iniciar um projeto, né? O que é a iniciação? Lá no começo, quando surgiu a ideia de um projeto, eu já posso iniciar aquele projeto. Quando eu estou negociando um contrato com o cliente, eu posso iniciar já um projeto. Eu já tenho uma ideia do que vai ter que ser entregue. Então, a iniciação é o quê? É fazer um levantamento básico aí de informações mais gerais sobre o projeto, né? Definir grandes entregas, definir o escopo de uma forma, de um nível mais alto, né? Criar uma estrutura num nível mais gerencial, para eu entender qual era a ideia quando o projeto surgiu. Né? Uma iniciação é como se a gente fizesse uma certidão de nascimento do projeto. Ele não tem ainda detalhes que vão me fazer já começar a controlar o que está sendo executado, mas ele vai ter, por exemplo, eu tenho um prazo final que tem que ser cumprido. Esse projeto ele tem que acabar até dia 30 de setembro, foi o prazo que a gente acordou com o cliente, né? Então, eu já tenho um prazo, né? A gente estima que o custo desse projeto ele vai ser de R$200 mil. Então, eu já tenho uma estimativa inicial. Tem um risco envolvido nesse projeto que que a gente tem um recurso crítico aqui na empresa que ele está sempre alocado. Então, o risco é essa pessoa não estar disponível nas horas que a gente precisar dele para o projeto. Então, eu crio grandes informações, num nível muito alto ainda, que não vão ser agora, né, o nível de tarefa, já de planejamento efetivo, né? Então, é só um nível de iniciação, é uma conversa, uma discussão, e é uma prática excelente já para quem tem gerenciamento de projeto, começar a criar aí os seus termos de abertura, né? As suas iniciações de projeto, mesmo daqueles que estão em andamento. A gente chega em muitas empresas que não tem nem um parágrafo descrito lá, né, em formato de iniciação de projeto, explicando o que se esperava quando começou aquele projeto. Isso pode ser feito para projetos que a gente já sabe que vão andar, mas pode ser feito para projetos que a gente não sabe ainda se eles vão ser executados. Ideias, né? Tive uma ideia bacana aqui, a gente poderia fazer uma festa de final de ano diferente, vamos seguir pelo caminho de contratar uma banda. Então tá, cria lá esse projeto, essa ideia, depois isso vai ser discutido mais à frente quando isso for efetivamente o momento disso, né? Depois da iniciação, aí sim eu vou para planejamento. Então, o que eu faço no planejamento? Eu vou pegar tudo que é o objetivo do projeto e vou criar um plano para que aquilo aconteça. Eu vou definir qual é o escopo do que eu tenho que executar em detalhes, eu vou definir os riscos em detalhes, eu vou definir momentos de comunicação necessário, vou fazer um cronograma, vou definir custos e aí vou fazer isso para todas as áreas de conhecimento que a gente vai falar logo em seguida, tá? Então isso aqui é o planejamento, eu vou entrar em detalhes. E o que é importante aqui no planejamento? O tempo todo eu tenho que verificar com stakeholders importantes, né, se eu estou alinhado com as necessidades deles. O que são os stakeholders? São as pessoas que são envolvidas no projeto e que de alguma forma elas vão ser afetadas pelo projeto ou podem afetar o projeto. Ou seja, meu projeto pode causar algum impacto nessas pessoas ou
essas pessoas podem impactar o meu projeto de alguma forma, né? Então, um diretor que vai lá no meio do projeto e tira um recurso do meu projeto, ele é um stakeholder. Se ele tem a possibilidade de fazer isso, ele é um stakeholder. Se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, né, vamos imaginar a construção de um prédio. Os vizinhos ao prédio, eles vão ser afetados por aquele prédio. Então, se eu levantar isso como um risco e tratar isso como um risco e entender quem são esses stakeholders, eu posso evitar, por exemplo, que alguém faça alguma denúncia que, mesmo que não seja válida, né, cause uma paralisação na minha obra, cause algum transtorno que vai afetar o meu projeto lá na frente. Então, no planejamento, eu preciso detalhar tudo isso e, em conjunto com os meus stakeholders, eu preciso o tempo todo verificar com eles. Estou dentro do que é o combinado, né? Estou dentro do que está previsto com relação aos seus interesses, às suas necessidades, né? Então, esse é o planejamento. Depois que eu fiz o planejamento, eu vou para a execução. Então, terminei meu plano, meu projeto começa a ser executado. A equipe começa a executar as atividades, as contratações começam a ser realizadas, eu começo a receber entregas e a equipe está trabalhando, né? Está todo mundo trabalhando de acordo com o que foi planejado para fazer com que o projeto seja efetivamente entregue. Enquanto isso vai acontecendo, eu tenho que controlar para entender se o projeto está andando de acordo com o meu plano. Então eu planejei lá atrás que algumas atividades em julho, em maio, eu tenho que olhar se essas atividades estão acabando em maio, porque se elas não estiverem acabando, isso aponta para que o projeto possa ter algum atraso. Então eu tenho que trabalhar antes disso acontecer, né, antes de que o projeto chegue ao final e tenha lá o seu atraso, antes disso eu consigo perceber sintomas, né? Atividades não estão sendo cumpridas nos prazos previstos, então pode existir um atraso no projeto. Então essa é a atividade de controle, o processo de controle. Então, se tudo estiver andando de acordo com o previsto, ou se os atrasos não são impactantes, não tem nada que afete significativamente o projeto, eu continuo a execução. Então eu fico nessa batida, controle e execução, né? Caso exista alguma necessidade alguma mudança de escopo, alguma coisa que não foi prevista, algum atraso significativo que realmente eu não consiga contornar dentro do projeto, eu volto ao planejamento, eu tenho que replanejar todo o meu projeto novamente. Então, do controle eu posso ter essa necessidade de reexecutar meu planejamento em função de alguma coisa que aconteceu durante o projeto. E caso eu perceba que já entreguei tudo, que eu já tenho os aceites, né? Eu já tenho as necessidades atendidas, aí sim eu posso chegar no encerramento do projeto. Então, esses aqui são os processos de gerenciamento de projetos. Tá? Importante aqui também é o seguinte, isso aqui está bem separadinho, né? Iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento, mas existe sobreposição entre as coisas. Tá? Então, é claro que para eu iniciar um projeto, eu já vou gastar um tempinho de uma reunião para definir as principais necessidades, os principais riscos. Quando eu estou fazendo isso, isso também já é execução. Quando eu estou fazendo o meu plano de projeto, isso também já é execução. Eu estou já executando atividades dentro do meu projeto. Então, não tem que acabar o planejamento para começar a execução. Né? Então, tomem cuidado para não achar que isso aqui é uma sequência sem sobreposição, né? Uma fila aqui sem sobreposição nenhuma. Isso tem alguma sobreposição, bastante até em algumas situações, tá? E aí o que a gente controla em um projeto? Aí são as áreas de conhecimento. Então, quando eu estou falando lá que eu vou iniciar, planejar, controlar, eu tenho que fazer isso para todas essas áreas aqui, ó. Eu vou fazer isso com o escopo, ou seja, lá na iniciação eu vou dizer o que é o escopo, no planejamento eu vou definir claramente o meu escopo, na execução eu vou executar atividades para entregar o escopo, controlo se o escopo está sendo entregue da forma adequada, e o encerramento seria os aceites, né, do meu cliente. Então eu vou fazer
todos aqueles processos para escopo. Vou fazer a mesma coisa para riscos. Eu vou levantar os riscos iniciais, depois eu vou planejar e detalhar os riscos, né? O que são riscos, né? Riscos são acontecimentos aí que a gente não tem certeza de que eles vão acontecer, mas que existe alguma chance, alguma coisa, alguma probabilidade deles acontecerem, né? Esses riscos eles podem afetar o projeto de forma negativa, de forma positiva ou negativa. Então existem riscos positivos também que devem ser levantados. Depois, durante a execução do projeto, eu tenho que monitorar esses riscos também. Tempo, eu vou planejar o tempo na iniciação, no plano de projeto eu vou definir um cronograma, a equipe vai demonstrar como está a execução das atividades, eu vou controlar essa execução das atividades e assim sucessivamente. Partes interessadas, né, os stakeholders que eu falei antes, também tem que ser monitorados o tempo todo. Desde a iniciação eu tenho que estar percebendo quem são os meus stakeholders. Integração é uma forma de eu fazer com que tudo isso aqui se converse, né? Então, por exemplo, se eu aumentar o escopo, eu provavelmente vou ter, né, é possível que eu tenha um aumento em tempo, é possível que eu tenha um aumento em custo. Se eu aumentar o escopo, talvez surja um risco novo. Então, a integração faz esse papel de avaliar os impactos de uma área na outra área e tornar tudo isso íntegro, né? Por isso, integração. Tornar todo esse planejamento íntegro. Qualidade, quais são os requisitos de qualidade que eu espero desse projeto, das entregas do projeto. Custos, né? Como é que eu vou controlar custos? Qual é o custo planejado? Aquisições, o que eu vou terceirizar, o que eu vou fazer internamente, né? O que eu vou contratar um fornecedor porque ele tem uma capacidade melhor do que eu, ou porque não está ligado ao core no meu negócio, não está ligado à minha atividade base, né? Então é melhor eu adquirir do que eu criar internamente algumas coisas, né? Recursos humanos, então eu vou capacitar a equipe, eu vou convocar a equipe na hora certa, eu vou negociar a alocação das pessoas para serem envolvidas no meu projeto nos momentos necessários. Então isso é todo o tratamento de recursos humanos. E comunicação, que eu vou aqui criar momentos específicos de comunicação, como lá no início do projeto, por exemplo, eu tenho uma reunião, né, de kick-off, né, explicando para todas as partes interessadas o que vai ser aquele projeto, o envio de um status report quinzenal sobre o andamento do projeto, uma reunião de acompanhamento do projeto. Enfim, são eventos de comunicação, como a equipe do projeto vai se comunicar, onde eles vão guardar as informações, né? Então, é todo o controle de comunicação que vai existir em um projeto, tá? Então, tudo isso aqui é feito naqueles processos que a gente falou antes. Então, na iniciação, eu penso em todos esses itens, no planejamento, execução, controle e encerramento, eu deveria olhar, né, para esses itens aqui e pensar o que eu tenho que, pelo menos, definir como necessidades essenciais para o meu projeto. Claro, né, dependendo de cada nível que você está aqui, né, cada processo que você está executando naquele momento. Tá? Então, tudo isso é projeto. Né? Então, o projeto é você iniciar, planejar, executar, monitorar e encerrar todas essas entregas, todas essas áreas de conhecimento que eu comentei aqui. Então vamos agora mostrar um pouquinho isso na prática, né? Essa teoria é legal, mas vamos mostrar como é que funcionaria na prática um exemplo, um pequeno exemplo para executar um projeto, tá? Então o objetivo não é a gente entrar em detalhes sobre a ferramenta. Então, eu pediria a vocês que, caso tenham alguma dúvida, né, sobre o produto em si, que depois vocês direcionem para a nossa equipe de suporte ou para a nossa equipe comercial, que eles vão atender vocês aí, né? Vocês têm aí uma área para fazer perguntas. As perguntas que forem mais do conceito, eu vou estar apresentando para vocês, mas eu não vou detalhar aqui o produto, eu apenas vou mostrar alguns dos processos que eu mostrei ali atrás, tá ok?
Então, por exemplo, eu vou criar um novo projeto aqui, ó. Então, essa aqui é uma organização, né, só para a gente é, ambientar, né? Essa é uma organização que entrega sites, ela desenvolve sites e eu vou criar um projeto de um novo site aqui que vai ser desenvolvido. Eu criei um novo site aqui. Existem algumas informações de cadastro, descrição, né? A gente não vai entrar em detalhes em todos os dados, mas eu vou dentro daquilo que é importante para o conceito. Então, a descrição. Aqui cabe eu detalhar, mesmo eu não tendo ainda, talvez, todas as informações, eu descrever. A empresa é um comércio, ela quer ter um site que mostre os seus produtos, né? Não vai ser venda, então, ou seja, não é uma loja virtual, é apenas um site mesmo. O proprietário é tal pessoa, ele é uma pessoa que exige muito qualidade das entregas. Então eu vou criar uma descrição que ajude as pessoas, quando lerem esse documento aqui, né, a entender o que é o site que vai ser entregue. Na justificativa, eu vou explicar para as pessoas que vão ler esse documento por que esse projeto tem que ser executado. No caso do site, a gente vendeu o site, né? Vendemos o site, a justificativa o cliente está pagando por isso e ele vai ser entregue. Mas dependendo do projeto dentro da organização, como sempre as organizações têm mais projeto do que disponibilidade de recursos, a justificativa vai ajudar você a vender o seu projeto dentro dessa organização. Então, vamos imaginar um projeto interno, né, que vai melhorar, aquele exemplo, né, melhorar a produtividade do faturamento. Então, a justificativa é que a gente vai passar a economizar, a reduzir custos em 30% no processo de faturamento. Então, essa é a justificativa. Quem olhar os projetos depois para priorizar, vai olhar, opa, esse aqui reduz 30% o custo lá na área de faturamento, tem um outro que aumenta a receita, então vai servir para priorizar os projetos. Premissas. O que é uma premissa? Né? É uma hipótese que para esse momento de planejamento eu estou considerando como verdadeira. Eu não sei se aquilo é verdade, mas eu vou considerar verdadeiro porque às vezes eu tenho que às vezes eu tenho que criar algumas hipóteses para não complicar demais o andamento do meu projeto. Então, para desenvolver o site aqui, eu vou assumir como premissa, por exemplo, que o dono da empresa já tem um domínio registrado. Né? Não vou colocar dentro do meu projeto as atividades relacionadas à aquisição de domínio, porque isso é pré-requisito para algumas coisas, né? Pode ser pré-requisito para alguma coisa. Então, eu vou assumir que ele já tem o domínio. Pronto, não vou me preocupar com esse assunto. Eu não tenho certeza, não perguntei para ele ainda, mas eu vou assumir isso como uma premissa. Né? Ou então a premissa pode ser, até a data de entrega do site, o domínio vai estar disponível. Restrição, então são coisas que o projeto precisa de alguma forma atender. Né? É algo que realmente obriga o projeto a ficar dentro de limites, dentro de algum limite. Então, um exemplo de uma restrição, tem que entregar isso até 30 de setembro. Então, é uma restrição de prazo. Eu tenho no máximo 15 mil reais por mês para investir nesse projeto. É uma restrição de caixa, né? Uma restrição de fluxo de caixa. O valor total do meu projeto não pode passar de 300 mil. Então, é uma restrição financeira do custo total do projeto. Então, restrições são realmente regras aí que o gerente de projeto vai ter que assumir quando for realizar o planejamento do projeto. Últimas informações, aqui é para que quem, né, conforme o projeto vai andando, as pessoas possam criar aqui algumas notícias, né, como se fossem notícias. Está tudo bem, né, isso foi atualizado no dia 27 de maio. Né, tivemos um problema com o nosso cliente que resolveu mudar uma determinada página e vamos ter retrabalho em cima disso. Então, é uma informação genérica sobre o andamento do projeto que ajuda os stakeholders a entender como é que está o andamento do mesmo. E aí algumas informações né, de prazo
custo e esforço. Então, qual que é o início estimado desse projeto? Vamos colocar aqui que é dia 1º de junho. O término estimado, 30 de setembro. Qual é o esforço estimado? O que é o esforço estimado? Né? É o número de horas que a equipe vai gastar para que esse projeto seja entregue. Então vamos imaginar que eu sei que, né, dentro da minha empresa, sites de um determinado tamanho, de determinado padrão, eles levam em torno aí de 600 horas para serem entregues. Então esse é um esforço estimado que eu estou dando uma estimativa, um chute inicial aqui nesse momento. E esse custo desse projeto, desse site é de R$15.000. Né? Então criei aqui, eu fiz aqui a iniciação, né? Claro que aí eu posso aqui na descrição colocar riscos iniciais, os stakeholders, colocar outras informações iniciais, né, que estão ligadas àquelas áreas do conhecimento. Tá? Muito bem. Salvei meu projeto. Agora eu posso entrar, né, eu fiz a iniciação aqui, né, agora eu posso entrar no planejamento do meu projeto. Então o que é o planejamento do projeto? Eu vou pegar agora, né, esse projeto aqui que eu criei e vou começar a criar as atividades que são necessárias para entregar. Então, criar as atividades é trabalhar com o cronograma, né, o planejamento do tempo. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Gantt. E aí a gente vai começar a criar algumas atividades. Importante é assim, né? Quando o projeto, né, o site aqui, se eu começar a criar atividades já dentro dessa estrutura aqui chamada site, depois fica mais difícil de eu gerenciar. Então é hábito, né? É comum a gente decompor o projeto em etapas menores, em entregas menores. Então, por exemplo, eu posso ter uma entrega aqui que é levantamento inicial. Então isso aqui demonstra que eu estou conversando com o cliente, que eu conversei com o cliente e que já tenho as necessidades iniciais, né, as necessidades do projeto definidas. Né? Depois eu tenho design, então eu vou fazer o desenho do site para entregar para o cliente. Né? O cliente aprovando o design, aí eu passo para execução ou implementar o site. Terminando a execução, eu posso fazer a entrega, né, colocar o site no ar, né, criar essa estrutura, já deixar ela em produção, né, e por último eu posso encerrar o meu projeto, né, criar lá, ter por exemplo, uma pesquisa de satisfação do meu cliente, fazer o encerramento de contrato, fazer lições aprendidas do meu projeto. Então, eu posso fazer isso tudo na fase de encerramento do projeto. E essa quebra, ela vai acontecendo até você olhar para esse nível aqui e falar assim, poxa, agora eu cheguei num nível de quebra que dentro dele, se eu criar atividades, vai ficar mais fácil de eu gerenciar, né? Isso é o que se chama de decomposição do escopo. Então, olha só, aqui numa única tela eu estou fazendo o planejamento de tempo do meu projeto e estou fazendo também a definição do escopo do projeto, tá? Então isso vai sendo feito, vai sendo quebrado o projeto em partes menores para você conseguir gerenciar de forma mais adequada. Depois do levantamento inicial, né, eu vou colocar aqui uma atividade já, tá? Reunião inicial com o cliente. Então, criei aqui uma atividade, que é a reunião inicial. Vou criar uma outra aqui, reunião interna para repasse. Né? Então, eu vou até o cliente, faço essa reunião, depois eu vou voltar e aí eu vou fazer a reunião interna para repassar as informações. Uma coisa que é importante aqui, eu vou voltar até nessas atividades, é o seguinte, levantamento inicial é uma entrega, né?
Quando a gente escreve as entregas, às vezes a gente usa essa estrutura. Ela tem cara de entrega, né? Levantamento inicial, o design, eu vou entregar o design. E quando a gente faz atividade, a gente normalmente usa verbo. Então, realizar reunião inicial com o cliente. Então, por quê? Porque é uma ação que vai ser executada. Ali em cima não é uma ação, é uma entrega. Então, eu estou usando verbos aqui para demonstrar que isso aqui é uma atividade. Tá? Bom, planejei, né? A gente vai quebrar todas as atividades do meu cronograma. Essas atividades podem envolver tratamento de riscos, comunicações que precisam ser executadas, subcontratação que precisa ser realizada, né? Tratamento de fornecedores, toda a parte de alocação de recursos humanos pode estar ligado com atividades aqui, né, de confirmação se o recurso, né, se a pessoa está disponível ou não. Enfim, todas aquelas áreas, elas devem estar refletidas no cronograma de alguma forma, né? Então tem que ter atividades aqui que cumpram as necessidades de cada área daquela que foi demonstrado para vocês antes, tá? Criei a atividade, eu vou definir qual é a data, né? Os prazos. Então, eu estou colocando aqui no cronograma, já estou definindo que ela vai acontecer entre o dia 1 e 2. Né? A reunião para repasse interno também, eu vou precisar 2 dias para que isso aconteça. E aí, eu vou criar aqui uma relação de dependência entre as atividades. Eu cliquei lá em cima e arrastei aqui para debaixo. Isso aqui demonstra que a atividade... A segunda atividade depende da primeira, né? Esse depende da primeira quer dizer que ela só pode ser executada quando a primeira for encerrada. E assim eu vou fazer com todo o cronograma. Tem um outro webinar aí que fala sobre cronograma, né? Então fica o convite para vocês assistirem outro webinar. Tem agendado aí online, mas também tem o webinar gravado para vocês poderem assistir, né? E daí ele vai falar especificamente sobre o cronograma, mas essa é a atividade, eu vou fazer o planejamento. Né? Então tá. Quando eu termino o planejamento, aí eu vou para a execução do meu projeto. Né? Eu vou pegar um outro projeto aqui que já tem planejamento e um pouco de execução, só para exemplificar. Né? Então, eu vou entrar no Gantt avançado aqui de um outro projeto, que é esse aqui, né? Onde eu vejo qual é né, olhando um Gantt aqui, né, quando o projeto está em execução, aquele lá eu estava montando, então vocês podem perceber que aquele lá, todas as atividades estavam nesse azulzinho aqui, né? Aqui eu já vejo cores diferentes. O que quer dizer essas cores aqui, né? Essa atividade aqui com esse verdinho mais escuro, ela já encerrou, então ela já foi concluída. Essa outra atividade aqui, ó, ela foi iniciada, mas ela não foi concluída ainda, então é um verdinho um pouquinho mais claro. E interessante, né? Ela era para começar no dia 4 de maio, no dia 5 de maio, e era para acabar no dia 8 de maio. Mas ela começou efetivamente no dia 7 de maio e está tendendo a acabar aí, né? Está sendo executada até o dia 7, até o dia 11 de maio. Então, isso aqui o que eu estou fazendo agora? A equipe começou a execução das atividades, começou a apontar o andamento, ou seja, quando eu comecei, quantos por cento eu já andei de uma determinada atividade, se eu já encerrei ela, qual foi a data que eu concluí. Né? Então, essa é uma informação que a equipe vai passando, como é que está a execução do meu projeto. De uma determinada entrega, também eu consigo ver isso. Ó. Nesse nível aqui, ó, eu estou vendo toda a elaboração. Como é que está toda a elaboração? A elaboração tem um percentual dela que está completo aqui, que é de 25%. Né? Então, tem algumas atividades que estão acontecendo aqui e eu consigo controlar o andamento. Então, aqui o que está sendo feito? Execução pela equipe, informando como é que está o andamento das coisas e controle meu, né, para poder olhar nas atividades e cobrar as pessoas, né? Por que começou atrasado, por que está atrasado uma determinada atividade. Então, isso é a fase de controle que eu falei antes para vocês, tá? Então, passamos por iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle.
E no final, quando eu termino o projeto, né, eu vou voltar aqui para mim. Antes, até é interessante mostrar, né, uma outra forma de controlar. Aqui eu estou olhando todas as atividades, mas uma outra forma interessante de controlar é eu clicar aqui em projetos, ó, e eu tenho todos os projetos da minha organização. Como é que estão todos os projetos? Então, eu tenho dois projetos, um projeto aqui que está com, né, com prazo bom, né, está no prazo, dois projetos que estão com risco de atraso, dois projetos com estouro de esforço. Aquele projeto que eu criei, ele está como proposto, né, então ele não entrou ainda em execução, mas eu tenho 4 aqui que estão em andamento. Então, é uma forma também de monitorar. Aqui eu já estou monitorando o portfólio de projetos, não só um projeto, né? E aí, quando eu encerro todas as entregas, né, concluo o projeto, aí eu vou para a fase de encerramento do projeto, que nada mais é que garantir que tudo que deveria ser feito para o projeto foi feito e coletar lições aprendidas, né? Por exemplo, as minhas estimativas, como elas podem ser melhoradas, o que a gente deve aprender, capacitar a equipe, o que a gente aprendeu no projeto e deve aplicar nos próximos, o que a gente errou e deve evitar que isso aconteça nos próximos. Então, as lições aprendidas são um bom exemplo, né, do que acontece no encerramento do projeto. Mas lá também encerra o contrato, pega os aceites formais dos clientes, então isso vai depender do seu processo interno. Tá? Bom, pessoal, essa passada rápida aí, né, sobre os conceitos, a gente tentou passar por tudo para que você consiga fazer um planejamento de projeto, ter uma noção aí do que é planejar, iniciar, executar, monitorar, controlar os projetos, as áreas de conhecimento. Então, a gente tem 1 hora, né? A gente até tem vários webinars que podem ajudar vocês a controlar, a completar, né, o conhecimento. Então, fiquem de olho aí. A gente tem uma agenda de webinars e a nossa equipe também está à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma necessidade maior ou de entender algum conceito de gerenciamento de projetos, tá? Bom, para quem quiser sair, muito obrigado, né, pela sua participação. E agora eu vou responder aqui uma pergunta, né? Quem tiver perguntas e quiser submeter aí, eu vou por alguns minutos aqui responder algumas perguntas que estão chegando para a gente, tá? Algumas já foram respondidas durante o webinar, mas tem uma aqui principalmente que eu vou responder, da Mariane. Quando reduzir as alterações constantes em escopo quando o próprio cliente não tem profundo conhecimento sobre o que ele deseja? O que fazer para auxiliar o cliente? Aí assim, na verdade, aí você vai entrar em técnicas de prototipação, em técnicas antes de você até realizar um planejamento claro, né? A gente tem o que a gente chama de Rolling Wave Planning. O que é o Rolling Wave Planning? Você planeja em ondas sucessivas, né? Você não planeja o teu projeto inteiro se você tem esse problema de indefinição do seu cliente, tá? Então você planeja só um pedaço dele, faz um protótipo, entrega esse protótipo para o seu cliente, né? Não sei qual que é a sua área, né? Mas o protótipo pode ser um pedaço, um desenho do produto, pode ser uma planta de uma casa onde ele possa navegar, né, em 3D dentro da casa, pode ser um design do que vai ser entregue. Então, isso vai depender muito da sua necessidade, da sua área de conhecimento, tá? Da área onde você atua. Mas esse planejamento em ondas sucessivas é uma forma. A outra é você deixar isso muito claro em contrato, né, os detalhes do que foi contratado, ou você vai vender horas, né? Então, isso são formas realmente que cada lição aprendida de um projeto tem que ajudar um próximo projeto a maturar o seu processo de venda e de entregas, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então, né, eu queria agradecer muito novamente aí pela participação de vocês. Espero que a gente tenha ajudado e fica o convite para se inscrever nos nossos próximos webinars. Um abraço a todos e até mais.